noite para quem está online. Deixa eu ajeitar aqui. Essa aqui se eu der conduzir, eu não consegui pregar. Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos voltar de novo. Boa noite para quem está online. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para alguém que vai assistir em algum momento, seja no Facebook, seja no YouTube, seja onde for. Nós sabemos que temos todos os meses mais de 40 mil pessoas visitam a nossa página e assistem aos cultos. E eu até queria aproveitar para dizer para você que assiste online, o culto online é uma bênção, é muito bom, mas não substitui o culto congregacional. Nada substitui o culto congregacional. O culto online é um step. O step te ajuda e te resolve por um tempo. Mas você tem que pegar o pneu, consertar e colocar e seguir como certo. Então você que só está acostumado a assistir online, fico feliz em que você escolha assistir aqui, mas procure um lugar para congregar. A gente está de portas abertas para receber você. Não tem lugar para guardar mil, mas a gente se ajeita aqui. Você é bem-vindo. Amém? Vamos lá. Vamos orar? Vamos fazer o que a gente faz lá no projeto. A gente ora, as crianças repetem. Vamos fazer assim. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas tem que orar com força mesmo. Vamos lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento. Neste momento. Nós vamos receber. Nós vamos receber. Da tua palavra. Da tua palavra. Senhor. Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Para que eu possa ver. Para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos. Para que eu possa ouvir. Para que eu possa ouvir. Abre o meu coração. Abre o meu coração. Para que eu possa entender. Para que eu possa entender. Que a semente. Que a semente. Da tua palavra. Da tua palavra. Encontre. Em mim. Em mim. Uma terra fértil. Uma terra fértil. Onde ela vai produzir. Onde ela vai produzir. Aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero começar com uma pergunta. E talvez eu escolha alguém para responder. Você é uma pessoa abençoada? Sim ou não? Sim. Quem é abençoado? Deixa eu ver. Se eu perguntar para você por que você diz que é abençoado, você saberia me explicar? Quem sabe me explicar? Já que todo mundo sacudiu a cabeça dizendo que sim, vamos começar aqui. Por que você é abençoado? Não precisa ficar vermelho. Eu tenho a minha família, meus filhos são saudáveis, eu tenho saúde, eu tenho serviço. Amém. Mais alguém? Quem é mais aí? Fala. Eu sou abençoada primeiramente porque eu escolhi servir a Deus, porque eu tenho a minha família todos bem, com saúde, e não me falta o pão de cada dia. Amém. Mais alguém? Só as mulheres, não tem um homem que vai se manifestar assim. Fala aí, Renan, para me ajudar os homens. Eu sou abençoado porque eu fui abençoado. Deus me abençoou com a presença dele. E porque eu tenho minha família, tenho meu serviço, eu tô bem de saúde e acho que é isso que importa, de ser feliz, né? Amém. Então vamos ver, a pergunta de hoje é essa: você é abençoado? E por que é abençoado? Qual é a definição bíblica de ser abençoado? Mais alguém quer falar? Aproveita. Então vou levar o microfone. E Jesus, eu creio, para mim, primeiramente, é crer que Jesus vive, está vivo. E eu creio também que, assim, que eu tenho orado para Jesus sempre, de graças a Deus, ele tem me atendido. Principalmente pelos meus filhos, né, que o Senhor já está vendo. Amém. Eu creio, né? A gente tem que crer e acreditar naquilo que Deus tem para fazer na vida da gente, na vida da família, no lar. Graças a Deus, no lar, agora todo mundo trabalha, graças a Deus, todo mundo estuda, todos com saúde, graças a Deus. Principalmente eu, que sou a mais velha, né? É matriarca. Saúde. Amém.
começar aqui, Efésios 1:3. E aí vamos falar sobre qual é a ideia da maioria das pessoas sobre o que é ser abençoado. Vamos ver o que é biblicamente ser abençoado. Vamos ver as características ou as marcas daquele que é abençoado. Então vamos começar devagar. Hoje eu tenho mais de hora para falar, o louvor terminou mais cedo, tá bom? Então vamos devagar aqui, vamos frio. Não está frio, né? Tá bom? O que ele diz lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Amém? Encontrou lá? Está diferente aí na sua versão? Quem encontrou diferente? Efésios é no Novo Testamento. Bem depois da metade da Bíblia. Efésios 1:3. Então nós vamos começar falando aqui o que a maioria das pessoas pensa sobre o que é, muito obrigado, sobre o que é ser abençoado. A maioria das pessoas pensa que ser abençoado é quando uma pessoa compra, por exemplo, um bom carro, quando a pessoa frequenta um bom restaurante, é abençoado porque tem posses, vive no luxo, faz viagens, é abençoado porque compra roupas de marcas. Então, se conseguiram se achar aí? Se você tem dificuldade, você olha lá no índice, bem no início da Bíblia, lá tem um índice que indica onde você localiza. Então a maioria das pessoas entende que a bênção, ser abençoado, está associado a uma condição financeira. Ser abençoado está condicionado a ter posses. E nós vamos ver que na palavra de Deus, ela ensina de uma forma diferente. A questão é que a maioria dos cristãos que se converteram no final da década de 70, no ano de 70, iniciou lá nos Estados Unidos uma teologia chamada Teologia da Prosperidade. Chegou no Brasil lá por 77, de lá vem crescendo, deu um boom, e hoje praticamente todas as denominações que são dentro de um nicho chamado de neopentecostal, todas elas que estão dentro desse nicho, elas apoiam os seus ensinamentos na teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade é essa: que você tem que ter o melhor, que Deus tem que te dar o melhor, que você tem que ter o melhor carro da empresa, você tem que ter o melhor salário da empresa, você tem que ser a pessoa em melhor condição financeira. Essa é a teologia da prosperidade. E as pessoas que abraçam essa teologia e defendem essa teologia, ela está principalmente apoiada, ela está principalmente baseada numa única questão: a ganância da pessoa, e numa outra questão que é a ganância da instituição. Então a instituição trabalha em cima da ganância da pessoa. Você quer? Qual é o caminho para você querer, para você conquistar? O que eles ensinam? Você quer ter um caminho. Qual é o caminho? Você tem que dar. Você tem que dar muito dinheiro. Você tem que fazer grandes contribuições. Você tem que fazer grandes investimentos. Você tem que ofertar com vontade, porque aí você vai ter. Então a pessoa estimulada pela ganância, ela contribui, porque ela espera que Deus lhe devolva. E isso tornou então o buscar a Deus como uma escada para uma escalada social. Ou seja, eu entro hoje na igreja a pé ou de bicicleta, mas amanhã eu vou ter 3 carros,
2 apartamentos, iate, casa na praia, casa na serra, não sei o que, vou fazer viagens internacionais, eu vou ter uma lancha, vou ter um caminhão, uma caminhonete, vou ter... E aí a pessoa, a instituição trabalha em cima da ganância da pessoa, estimulando a ganância daquela pessoa para que ela contribua. É bíblico? Não. Não é bíblico. Contribuir é bíblico? É, mas não ganancioso. O reino de Deus, sim, você vai contribuir por amor, por compaixão, por misericórdia, por amor a Deus, por amor ao seu reino, por amor ao lugar que você congrega, voluntariamente, generosamente, liberalmente, mas não por obrigação, não por imposição, não por chantagem, nada por nenhuma outra coisa. Você vai contribuir por amor e pronto. Mas as pessoas que se converteram nesse nicho, elas creem veementemente que quando elas chegam a Cristo, Cristo tem a responsabilidade de as fazer enriquecer. E não é assim. Eu lembro que eu tive uma conversa acalorada com uma senhora. Ela fez uma postagem, porque nesse pensamento aí de que ela tem que ser melhor, tem que ter melhor, Deus tem que dar melhor, porque não sei o quê, porque... Enfim, aí eu disse para ela: cuidado para quem você está orando. Ela disse: por quê? Porque Deus não pode me dar melhor. Deus tem que me dar melhor. Eu disse: não, você sabe que na Bíblia quem ofereceu riqueza e posse em troca de adoração não foi Jesus. Aí ela ficou brava comigo, nós conversamos, expliquei para ela: olha, é assim, não é bem assim que diz a palavra, vocês estão um pouco enganadas, você precisa estudar mais a Bíblia para entender que Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Jesus nunca prometeu que as pessoas iam ter uma escalada social se o buscassem. O que Jesus ofereceu foi uma cruz. O que Jesus ofereceu foi renúncia. Jesus nunca ofereceu riqueza. E seguir a Cristo não é a porta de entrada para que alguém alcance uma escalada social. Aí ela ficou assim e tal, mas se sentiu muito contrariada em defender aquela mentalidade dela. Então, ser abençoado vai além das posses. Ser abençoado vai além de posses. Uma pessoa que vem a Deus apenas em busca de posses, ela, na verdade, ela não está buscando a Deus, ela está buscando outra coisa. E Jesus, ele fala disso de uma forma muito intensa em Mateus 6:24. Jesus, ele fala algo que é assim muito pesado para quem lê e entende, né? Porque a pessoa lê e não entende. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos lá. Em toda a palavra de Deus, quando o Senhor se refere a adorar outros deuses, o nome chamado é idolatria. Então ele diz: não adore outros deuses, não faça escultura, não faça imagem, isso se chama idolatria. A idolatria é uma coisa muito ampla, não vou falar sobre idolatria, porque ela abrange desde coisas vivas ou mortas, e qualquer outra coisa que possa ocupar um lugar que deveria ser o lugar de Deus na sua vida. A idolatria, uma pessoa pode idolatrar um computador, um carro, uma casa, uma pessoa, um governante, pode idolatrar essas pessoas, e essas pessoas podem, com essas coisas, podem ocupar um lugar que deveria ser o lugar de Deus, e aí Deus diz que nós não devemos praticar a idolatria. Mas quando ele fala de Mamon, quando ele fala da busca desesperada por riqueza, daí ele não chama de idolatria. Deus não chama de idolatria. Ele diz que nós não podemos servir dois o quê? Senhores. Um senhor, ele tem servos, ele tem escravos. Quem busca ao Senhor, quem faz de Deus o Pai, a Yahvé, o Senhor na sua vida, a ele serve. Quem faz de Mamon a busca ansiosa, desesperada por riqueza de Senhor, a ela vai servir. Vocês estão entendendo a diferença? Não é idolatria, ela ocupa um lugar de domínio, de governo na sua vida. Então Mamon é isso. O que é Mamon? Esse termo é usado para uma busca obsessiva
por riquezas materiais, a avareza, a priorização do dinheiro em detrimento das questões espirituais. Se Jesus me deu dinheiro, se Deus me deu dinheiro, que daí não é Deus o Senhor. Até esses dias eu estava conversando em casa, lá no almoço, estava eu, a pastora Isabela, e estava falando, eu disse, uma coisa que a gente tem que entender. Às vezes você vê um artista falando, você vê uma pessoa da mídia falando, porque Deus fez isso por mim, porque Deus me deu tal coisa, porque Deus eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque Deus. Então, não se muda pensando que o Deus que essa pessoa está falando é Cristo. Não fique assim dizendo, olha só, a pessoa está falando de Deus. Não é o mesmo Deus que está na Bíblia. Entendeu? Não é o mesmo Deus que ele está falando de outra coisa. De outro ser. De outra divindade, que não é Deus o Senhor. Quando essa pessoa fala de Deus, aí você olha para a vida. O que a Bíblia diz? Pelos frutos os conhecereis. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa não busca o Senhor, tem uma vida completamente desregrada, envolvida em adultério, tantas coisas, e aí quando acontece alguma coisa, a pessoa vai lá e diz, porque Deus fez tal coisa. Não, para aí, vamos parar aí, não é bem assim que acontece. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então o Deus a quem essa pessoa está se referindo não é Deus o Senhor, é outro Deus qualquer. Vamos avançar? Agora vamos lá. O que a palavra de Deus fala? Que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Então, já começou que não são bens materiais. São bênçãos espirituais. Uma pessoa, ela pode ser abençoada e não ser rica de bens materiais. Você consegue fazer essa diferença, conseguir colocar isso no teu coração? Uma pessoa pode ser abençoada e não possuir riqueza, porque as bênçãos que Deus nos dá são bênçãos espirituais. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo. Ou seja, toda a bênção que Deus já nos deu, fomos abençoados. Então aquela coisa assim, eu acho que é bonitinho, tem coisas que são bonitinhas de ver. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir? Ou já veio? Vai vir ou não vai vir? Já veio. O que é o melhor de Deus? Cristo. Então o melhor de Deus não está por vir. Já veio. O melhor de Deus já veio, que é Cristo. Nada melhor do que isso Ele vai te dar, porque é Cristo. Nós acabamos de cantar, tudo é dele, é para Ele, é por Ele é digno de tudo. O melhor de Deus já veio. Então, mas as pessoas precisam entender. Não, as pessoas precisam entender que o melhor de Deus já veio e que o melhor de Deus é Cristo. E que as bênçãos que Deus vai nos dar, elas estão em Cristo e são bênçãos espirituais. Vocês estão entendendo? São bênçãos espirituais. Quer ver um salmo que ele nos explica claramente? Salmo 103. Salmo 103, verso 2. Do 2 ao 6. Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia. Salmos 103, verso 2 ao 6. Vamos lá. Posso ler? Posso ler? Olha lá. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Minha alma, agradeça ao Senhor, bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor por todas as suas bênçãos. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aí ele vai seguir falando. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as suas
sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bênçãos a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Amém? Amém. Quanta coisa! Então ali tem salvação, Ele que te tira da sepultura, tem salvação, tem libertação, tem saúde, tem coisas espirituais. O que Deus nos dá são valores espirituais, são coisas que o dinheiro não compra. As bênçãos que Deus nos dá são coisas que o dinheiro não compra. Então tem aquele negócio que a pessoa diz: o dinheiro compra uma casa, mas não forma um lar. O dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono para dormir à noite. O dinheiro compra às vezes o remédio, mas não compra a cura. O dinheiro compra muitas coisas, mas ele não consegue comprar coisas que são espirituais e que só Deus pode nos dar. Você está entendendo? Deus pode nos dar questões espirituais que o dinheiro não compra. E aí você pode ser rico de coisas que o dinheiro não te dá, de coisas que não se conquista com recurso financeiro. Você pode ser rico de bênçãos espirituais que Deus já te deu. Ele não vai te dar. Se eu continuar firme, se eu tiver fé, se eu buscar, Deus vai me dar. Não, Ele já te abençoou, já é teu. Ele já te deu, Ele já te concedeu, Ele já entregou para você. Amém? Vamos ver o que mais. Então, alguém falou aqui, a salvação. Eu sou abençoado por quê? Porque eu fui salvo. Qual é então a maior bênção que Deus nos deu? A salvação, a vida eterna. As coisas espirituais, irmãos, elas não podem ser compradas. Você quer ver? Atos 2, 38 e 39. Nós temos o encontro de Pedro. Pedro e os discípulos, eles foram num lugar, e lá eles pregaram a palavra. Vamos ver lá. E Pedro respondeu. Atos, no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Atos é um livro histórico do Novo Testamento. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos lá. Com muitas outras palavras o advertia e insistia em dizendo: salve-se dessa geração perversa. 2:39. Eu anotei. Vamos lá, vamos a 40. E com muitas outras palavras. Não é isso que eu quero. Eu anotei a versão errada, mas não tem problema, está na Bíblia, está em Atos. Então, quando Pedro impôs as mãos e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, havia lá um homem chamado Simão. E Simão, vendo aquilo, está aqui, Atos 8:17, perdão. Esse texto que eu acabei de colocar, ninguém consegue comprar o Espírito Santo, amém? 8:17 a 19. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também essa autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus? O dom de Deus com dinheiro. Irmão, Deus
Dom é algo que Deus nos dá de graça, amém? Dom Deus dá de graça, ninguém compra e ninguém escolhe. Eu só quero se Deus me deu o dom de profecia porque eu quero. Não, a gente não escolhe, Deus dá, Ele dá do jeito que quer. A palavra de Deus diz que o Senhor dá conforme o seu querer, conforme o seu desejo. Ele vai te conceder dons. Mas alguém vendo que quando eles impunham as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, aquele homem disse: eu quero pagar para mim ter essa autoridade, eu quero pagar para mim ter esse poder. A gente paga para receber o poder de Deus, tem um preço em dinheiro. Mas como é que alguém pode ser cheio do poder de Deus? Como é que pode ser cheio? Buscando. É simples. A palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Por que alguém é cheio do Espírito Santo e o outro não é cheio do Espírito Santo? Porque um busca e o outro não. Por que um tem mais entendimento e o outro tem menos? Por quê? Por quê? Porque um estuda mais e o outro não estuda, ou estuda menos. Então, quem é cheio do Espírito Santo, irmão, não é cheio do Espírito Santo porque pagou para ser cheio do Espírito Santo, mas porque essa pessoa se dedicou. Ela é cheia do Espírito Santo, irmãos, porque ela ora mais, porque ela busca mais, porque ela separa mais tempo para estar diante do Senhor. Ela vai crescer no entendimento, porque ela estuda mais a palavra, porque ela busca mais ao Senhor. Mas se ela não buscar, ela não vai crescer no entendimento. Se ela não buscar, ela não vai ter o Espírito Santo. Se ela não buscar, ela não vai ser cheia. E muitas vezes, para a gente ser cheio, irmão, Deus tem que pegar e Deus precisa tirar o que tem dentro. Amém? Você pega, tem um copo lá que está cheio de alguma coisa. Você tem um copo lá, aqui tem água. Aí você quer colocar mais água. É possível? Não. Se você colocar mais, vai transbordar, mas não vai ficar aqui dentro. Então, o que precisa fazer? Tem que esvaziar. Aí você esvazia um pouco, aí coloca mais água. A nossa vida em Deus é a mesma coisa, irmão. O que foi colocado para dentro de você, até você chegar em Cristo? Todos nós passamos por dentro da religião evangélica. E a religião evangélica colocou muita coisa para dentro de nós. Amém? E acontece que muita coisa que foi colocada para dentro de nós não é bíblico, não é evangélico, não é evangelho, não está na palavra. Muita coisa é misticismo, muita coisa é medo, é temor. Muita coisa é para manter você no cabresto, muita coisa é para te manter no nível raso. É para manter você debaixo da ordem de alguém. Só que para você pegar agora, nesse teu coração, nesse teu espírito que está cheio de religiosidade, que está cheio de ensinamento religioso, para o evangelho entrar aí dentro, irmão, alguma coisa tem que sair. Algumas coisas precisam sair para que o reino de Deus entre. E acontece, irmão, que muitas coisas elas têm raízes profundas na sua vida. Algumas coisas elas foram colocadas aí dentro e elas têm raízes profundas, e para que o reino de Deus entre e para que o evangelho entre, o Espírito Santo precisa entrar lá e ele precisa arrancar essas raízes. E eu quero dizer para você que dói quando você descobre que coisas que você acreditou a vida inteira não estão na Bíblia. Coisas que você depositou suas convicções por muito tempo não são bíblicas, não são evangelho. Muita coisa é feitiçaria. Eita, ninguém diz uma vez. Muita coisa, irmão, é misticismo. Muita coisa é para manter você no controle. Ai, não toquei
toqueis no ungido do Senhor. Ah, para com isso. Isso aí é uma forma de querer controlar as pessoas. Onde é que isso é citado? Qual é o contexto disso? Ai, não julgueis, porque não pode ser julgado. Só Deus pode julgar. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós podemos julgar sim. Julgar a profecia, julgar a palavra, julgar o pregador, julgar com uma medida de justiça. Mas alguém quer pecar à vontade, então já logo cita a Bíblia. Não, ai, ninguém pode me julgar. Que silêncio, irmãos. Você está entendendo? Aí, para que o reino de Deus entre aí, irmãos, Jesus tem que ir lá, cirurgicamente arrancar essas raízes, para colocar o Evangelho lá dentro, a verdade do Evangelho. Por isso que eu sempre oro: Deus, abre meus olhos para que eu possa ver, abre meu ouvido para que eu possa ouvir. Porque às vezes, querido, você está pregando em português e a pessoa me olha como se eu estivesse falando grego para ela. Eu estou falando e a pessoa está assim olhando e ela não está entendendo nada. O tiro de teto lá dentro faz assim: o que esse homem está falando? Ele podia dizer que agora é só vitória e pronto. Condição positiva também não é bíblica, irmão. Não está na Bíblia. Então aí você se depara com o Evangelho. E o Evangelho é como se aquelas letrinhas saíssem da Bíblia e fizessem assim, ó, no seu rosto. Sabe aquele meme do Batman e do Robin, que o Robin vem e diz uma coisa, o Batman diz: papai, não é isso. E aí a palavra de Deus, ela faz assim com a gente, irmão. A gente leva batido de tudo quanto é lado, para a gente abrir os olhos e entender que aquilo que nós confiamos não era a palavra. E aí, conforme você vai estudando, irmão, você vai vendo: mas estava aqui todo esse tempo. Como é que eu não vi? Como é que eu não entendi? Como é que eu não compreendi? Como é que agora eu consigo entender? Porque o Espírito Santo, ele vai arrancando, irmãos, e aí você vai entendendo. Sabe, a Bíblia diz que quando Ananias orou por Saulo, as escamas caíram, e Deus precisa arrancar as escamas dos seus olhos para que você veja, para que você entenda, para que você compreenda. Você precisa entender o que você precisa fazer para que Deus te aceite, para que você seja abençoado. O que você tem que fazer, irmão? Precisa fazer algum sacrifício? Precisa dar algum dinheiro? Precisa... O que tem que fazer? Você não precisa de nada, irmão. Nada que você faça. Porque tudo Deus te dá de graça. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Diga assim comigo: a salvação é de graça. Jesus nos deu, irmão, uma salvação perfeita. Mas aí as pessoas, elas são ensinadas assim: você precisa de Cristo, mas você também precisa de um culto de libertação. Mas você também precisa de um culto de quebra de maldição. Você também precisa de fazer uma corrente de 7 dias. Você também precisa de fazer... Ontem foi sexta-feira 13. Há tempos atrás, há 20 anos atrás, eu todo ano eu pegava o calendário e marcava toda sexta-feira 13. Aí eu fazia um culto místico da sexta-feira 13. Fazia cirurgias espirituais. Lotava a igreja. Era um show. Ninguém se convertia, só vinha para o show. Então as pessoas, elas entendem assim: eu sou salvo, mas dá a impressão que aquela salvação que Jesus deu, ela foi ineficaz, ela foi pouco, que eu preciso acrescentar alguma coisa. E eu não preciso acrescentar nada, irmão. Você entendeu? Você foi salvo. Nada que você vai fazer Deus tirar essa salvação de você. Você está entendendo? Nada que você possa fazer vai melhorar essa salvação. Nada que você possa fazer vai prejudicar ou desvalorizar essa salvação. Jesus diz assim: ó, aqueles que o Pai me deu estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém tira. Está no Senhor. Vocês estão entendendo? Mas alguém disse que você precisa de algo mais, você precisa fazer algo mais, você precisa fazer algo mais, você precisa cumprir ritos, você precisa
precisa cumprir rituais, você precisa, e você precisa uma única coisa: crer no Senhor e vai embora, vai em frente. Cresça na palavra, cresça no ensinamento da palavra. Você já foi abençoado, você não vai ser abençoado. Jesus já te deu, o Senhor já te deu, já é teu de todos aqueles que forem chamados. É seu, dos seus filhos, dos seus netos, da sua família. Busque o Senhor, creia nele, cresça nisso, aprenda isso. Não cultive a dependência de alguém. Eu preciso que alguém ponha a mão em mim. Não, você não precisa. Você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar o homem. Vamos lá? Vamos ver as qualidades. 5 qualidades de uma pessoa abençoada. Vamos ver se você tem. Tem ou não tem? Vamos lá. Primeiro, Efésios 2:8. Agora que eu vou pregar, quanto tempo já passou? Nossa, só 5 minutos, né? Foi só 5 minutos. Vamos lá. Efésios 2:8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Primeira característica, primeira qualidade de uma pessoa abençoada: a fé. Nós que cremos no Senhor, irmãos, a nossa vida não depende se o governo A ou B está lá em Brasília. Não importa se é a direita, se é a esquerda, seja quem for que está lá em cima. Não importa quem é o prefeito, não importa quem é o governador, não importa as condições. A nossa vida está nas mãos de Deus, amém? E a pessoa que está em Cristo, uma das marcas dessa pessoa é a fé. Porque é a fé, irmão, que quando ela é colocada em prática, a fé é colocada em prática, ela muda as condições da nossa vida, irmão. Você está entendendo? Não existe uma sentença para aquele cuja vida está depositada no Senhor. Você está entendendo? Não existe uma sentença assim: você vai morrer, você não sei o quê. Irmão, você só vai morrer. Você um dia pode morrer se Jesus não vier, mas você só vai morrer quando Deus permitir que você morra. O médico pode dizer para você: fulano, você tem tantos dias de vida, você tem tanto tempo de vida, o teu caso é grave, a tua situação, amém. Vai para o Senhor, irmão. Vai buscar no Senhor. Porque quem ora, irmão, quem tem fé, quem ora com fé, essa pessoa consegue, irmãos, pela fé, dominar as regiões celestiais. Presta atenção nisso. Consegue dominar as regiões celestiais. Você tem autoridade nas regiões celestiais. Olha só, há 42 anos, 42, 43 de pastor, 50 anos de fé. Em algum momento dessa caminhada, um de meus irmãos ficou muito doente. E ele foi parar na UTI. A gente não sabe direito o que houve com ele. Eu sei que ele foi parar na UTI, desacordado, em coma. E ele ficou 4 dias em coma. No 4º dia, que tinha todo dia, ia toda a família lá para o hospital. Eu não me lembro qual era o hospital em Porto Alegre. E todo dia o médico dava as notícias. Entrava meu pai, entrava a mãe, entrava mais um outro de nós. E todo dia o médico dava notícias. Mas no 4º dia, o pai chegou lá e o médico disse: olha, ele não está mais reagindo. Ele não está mais reagindo. O único jeito dele reagir, o meu pai disse para ele assim: o senhor fecha o punho, o senhor aperta aqui assim no peito dele com força. Se ele sentir alguma coisa, ele vai reagir. O pai apertou com toda a força e mal moveu o braço. Ele está muito mal. E vocês devem ir para casa. E vocês devem se preparar para o pior, porque agora vocês precisam ter força. O médico fez aquele discurso que ele podia morrer naquela noite. Vocês se preparem e tal. Amém, fomos para casa. E a gente tinha por hábito orar. A gente se reunia, tinha uma sala grande. Eles se reuniam, todos nós nos reunimos naquela sala. O pai disse ao médico: disse isso, nós vamos orar.
Todos nós dobramos os joelhos e começamos a orar naquela sala. Eu não sei por quanto tempo nós ficamos lá orando. Até que depois de sei lá, meia hora, 1 hora orando, o pai disse amém. Agora nós vamos orar. Deus já liberou. Agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor. E aí nós ficamos lá mais um tempo orando, agradecendo, sem ver nada, sem ter notícia, porque a notícia a gente só ia ver no outro dia, de manhã, quando fosse no hospital. Mas a gente orou agradecendo ao Senhor, louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor. Quando nós chegamos no outro dia de manhã no hospital, tinha um segurança na porta que permitia a entrada das pessoas para a UTI. O segurança olhou, chegou meu pai, deu um sorriso e fez assim. Aí o pai disse: ó, Deus confirmou a nossa oração. Aí quando ele entrou lá na UTI, meu irmão estava sentado, ele estava em coma, condenado à morte no dia anterior. Ele estava sentado, acordado, lúcido. Ele disse: pai, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui, pai? Essa noite, pai, você não sabe, eu tive uma luta muito grande aqui essa noite. Havia 4 sapos gigantes maiores do que eu, e eu lutei com eles, e orava, enfim, mas eu venci eles, pai, orando. Eu estou bem, eu quero ir para casa. E aí ele disse: eu estou pelado aqui, pai, eu quero ir para casa, não tem nada. Ele ficou lá mais um dia ou outro, foi para casa, perfeitamente saudável, sem nenhuma sequela. Vocês conhecem o tio Carlos, não conhecem? Um dia quem sabe o vídeo vai contar aqui a versão de quem viveu aquele testemunho. Então, irmão, quem tem fé, a fé não existe assim, tu está condenado. Porque a fé, ela domina as regiões celestiais, irmãos. A fé, ela combate em oração os poderes espirituais. A fé, ela pode mudar uma história, ela pode mudar uma vida. A fé pode mudar uma condição. Quem tem fé, irmãos, ela não se entrega. E a fé, ela não é otimismo. A fé, irmãos, ela é a chave que faz acontecer o milagre. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você ora com fé, Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus afasta o inimigo, Deus envia a sua proteção, Deus envia os seus anjos. Deus faz o extraordinário, Deus faz o que a gente não pode fazer. Mas a fé, irmãos, ela está firmada no Senhor. Ela não está firmada na nossa capacidade, na nossa habilidade, na nossa condição de saúde, se a gente pode ou não pode, porque a fé, orando com fé, irmãos, a nossa oração, o poder dela está naquele que ouve a oração, não está em nós. Nós precisamos aprender a orar a palavra. Nós precisamos pegar a palavra e orar a palavra. E ao invés de ficar jogando palavras ao vento, palavras carregadas de emoção, pega a palavra de Deus e ore a palavra. Ore com fé, ore com convicção. Espere para ver o que Deus vai fazer. Enquanto Ele não fizer, você segue orando, irmão. Você segue clamando, você segue exercitando a sua fé. Uma característica de alguém que é abençoado: essa pessoa tem fé. A fé dela está depositada no Senhor, e o Senhor vai agir por causa de você. Ele vai agir por causa do exercício da sua fé. Você está entendendo? Você vai exercitando a sua fé, e a fé vai tornando possível que Deus se mova, que Deus realize, que Deus faça o milagre acontecer, que Deus envie uma resposta por causa da sua fé. Amém? Segunda característica, Deuteronômio 5:29, de alguém que é abençoado. Alguém que é abençoado e não tem por característica temer a Deus. Olha lá: quem dera tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer aos meus mandamentos. Assim, tu
tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha que coisa impressionante, irmãos. Aquele que teme ao Senhor e que obedece a sua palavra, porque são coisas que andam juntas. Teme ao Senhor e obedece a sua palavra. O que é temer ao Senhor? É o respeito pelo Senhor. É entender, irmãos, que Deus é um Deus de palavra. E Ele vai cumprir a palavra dele, irmão, para o meu bem ou para o meu mal. Você está entendendo? Se eu obedecer a sua palavra em temor, eu estou tendo ao meu favor a graça de Deus. Então a palavra de Deus é assim, ó, se eles me ouvissem, se eles me temessem, se eles me obedecessem, tudo iria bem para eles e para os seus filhos. Você há de convir, irmão, que muitas coisas às vezes dão mal na vida da gente, porque a gente quer fazer de outro jeito, porque a gente acha que os tempos são modernos e que a Bíblia é ultrapassada, e a gente quer criar um novo meio, uma nova forma, um novo caminho, quer criar um novo modelo fora da palavra. A gente quer atualizar a Bíblia. Mas a palavra de Deus, Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus continuará colocando em prática na balança a palavra dele. O quanto você ouve, o quanto você obedece, o quanto você se sujeita a essa palavra, e por essa palavra ele vai se mover na sua vida. Deus não vai mudar a palavra, irmão, porque eu sou o Fernandinho, porque o coitadinho do Fernando, para ele, eu vou abrir uma exceção para ele. Não tem, irmão. Ele vai agir pela palavra. E se eu quero o favor de Deus na minha vida, eu tenho que colocar a minha vida nesse caminho. As minhas veredas precisam estar guiadas pela sua palavra. Você entende? É pela sua palavra, é pela palavra que ele vai agir. Deus não vai fazer nada que está fora da palavra. Deus não vai abençoar, irmãos, o que não está na palavra. Você entende? Se não está na palavra, ele não vai criar um novo mandamento por sua causa. Não, ele vai, é a palavra. Você que tem que se alinhar à palavra, não é ele que tem que se alinhar ao teu estilo de vida. O que mais que diz a palavra? Salmo 18, 25. Salmo 18, 25, aqui na versão, se eu não me engano, é King James, ela diz assim, é exatamente essa: ao fiel te revelas fiel. Se eu sou fiel, Deus vai se revelar fiel a mim. Se eu sou fiel a Ele, Ele vai se revelar a mim com a sua fidelidade. Se eu deixar de ser fiel, isso é importante. Se eu deixar de ser fiel, Ele continuará sendo fiel à sua palavra. Ele não vai distorcer a palavra por minha causa. Então, se ao fiel tu te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, Ele vai se revelar a ti. Então, a segunda característica de alguém que é abençoado, ele tem fé, ele teme ao Senhor. O outro está em Provérbios 3,18. São 10 que eu falei, né? É 5. Vamos lá. Provérbios 3,18. Ela isso é a sabedoria, é a árvore de vida para quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Nova versão diz: a sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça, e quem a ela se apega será muito feliz. Sabedoria não é inteligência. Amém? Sabedoria não é inteligência. Sabedoria Deus dá a quem pede. Amém? Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é algo que Deus dá. Sabedoria é uma bênção espiritual. Você está entendendo? Uma pessoa pode ter um nível de escolaridade baixo,
e ter a sabedoria de Deus. Amém? É assim, ó, é uma coisa que a gente não consegue entender. Porque alguém que não tem escolaridade, para nós, pode ser considerada uma pessoa ignorante. Mas se ela é uma pessoa que busca o Senhor e que busca a sabedoria, Deus dá a ela a sabedoria. Deus dá a sabedoria. E a sabedoria, irmãos, que nós pedimos a Ele, a sabedoria que Deus nos dá, ela vai ser importante porque ela vai evitar que a gente cometa erros. Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso tomar essa decisão, Senhor. O que eu faço? O que eu decido? A sabedoria de Deus vai ajudar que você não cometa erros. A sabedoria de Deus vai fazer com que você possa tomar, escolher coisas de forma acertada. A sabedoria de Deus vai fazer com que você viva em paz. Deus vai te dar sabedoria. Ah, pastor, mas eu não tenho sabedoria. Ai, pastor, mas eu não sei o quê. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa limitada. O que diz a palavra? Acabei de dizer. Peça para Deus. Tiago 1, 5 e 6. Está lá na Bíblia. Anota isso aí, marca na sua Bíblia. Você pega isso aqui e começa a orar. Ore esse texto da palavra. Na hora que você orar, ore esse texto da palavra. Tiago 1, versos 5 e 6. Ore isso. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. E 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É aquele negócio assim: eu vou orar, mas não adianta. Eu vou pedir, mas eu sou muito burrinho. Eu vou pedir, mas eu não consigo, porque eu tenho dificuldade para entender as coisas. Eu vou pedir, mas Deus não vai me dar. E não, a Bíblia diz, Deus te dá. Ele te dá generosamente. Você quer ser generosamente sábio? Quem quer ser generosamente sábio? Ore e peça para Deus. Ele vai te dar. Ore com fé. Ele vai te dar generosamente. Será que daqui a um ano, quando eu encontrar você e a gente sentar para conversar sobre o reino de Deus, você vai estar me ensinando? Ou você ainda vai ficar: eu não entendi ainda, pastor, como é que foi? Como é que aconteceu lá? Como é que foi? O que aconteceu com Jesus no segundo dia que ele desceu? Onde é que ele foi mesmo? Foi no inferno? Fazer o quê? O que ele foi fazer lá, pastor? E por que os leões não comeram Daniel? Por que os leões não comeram Daniel? E como é que o fogo não queimou aquele menino lá? Me explica aí, pastor. Por que é assim? Ou você alcançou sabedoria, buscando no Senhor, pedindo a Ele, e Ele vai te dar uma sabedoria de forma generosa. Uau! Olha, não é assim, a medida da tua capacidade, porque a Bíblia diz que Deus nos dá uma medida de fé. Agora, a sabedoria, Ele diz: eu dou generosamente. É só pedir que eu dou. Não existe nenhum outro requisito a não ser peça. Peça que eu vou dar generosamente. Então, o terceiro item daquele que é abençoado: procure a sabedoria. Procure buscar em Deus a sabedoria. Quarto item, vamos ver, essa dói mais. Provérbios 22, 9. Provérbios 22, 9. Vamos ver. Quem é generoso será abençoado.
abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Pergunta: você é o generoso ou você é aquele que diz assim: ah, se for para me dar até a injeção na testa, eu quero ser de graça? Você é aquele que é generoso ou você é aquele que só quer receber? Você é generoso ou você faz parte dos filhos da sanguessuda? Das filhas da sanguessuda. Quem conhece as filhas da sanguessuda? Quem são as filhas da sanguessuda? São duas filhas gêmeas. E muita gente vive essa filosofia: dá, mas nunca dão nada. E uma pessoa abençoada, ela é generosa. E quanto mais ela dá, mais ela é abençoada. Quanto mais ela reparte, mais Deus dá para ela. Quanto mais ela abre as mãos, Deus faz com que outros abram as mãos para ela. Isso, irmão, é tão poderoso, é tão tremendo isso. O poder de ser generoso. Seja generoso à medida que você pode ser generoso. Se você pode dar alguma coisa, dê. Se você não pode dar, mas você pode, sei lá, eu, por exemplo, esse dia alguém me pediu, queria uma mesa. Uma mesa não é barato, dá trabalho para fazer, que dizia o Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, e a pessoa queria uma mesa. Aí a pastora disse: o Fernando vai fazer. Ele espera, ô meu amor, tu tem que perguntar para mim, tu quer ser generosa comigo, tu tem que me perguntar. Aí eu disse para a pessoa: não, eu faço a mesa. Mas é assim, ó, eu preciso de material, eu preciso fazer investimento. Eu não vou cobrar a minha parte, mas eu cobro então o material. Se você me ajudar comprando material, eu faço. Não te cobro a minha arte, porque o material é uma parte, a minha arte é bem mais cara do que o material. Vocês viram aqui a tábua, né? Eu pego uma tábua, ela vai para o fogo e Deus me dá isso, Deus me dá graça, porque eu capacidade não tinha, Deus que me dá. Aí a pessoa disse: não, eu compro. Eu compro, o senhor faz isso, amém? Então eu fui generoso até onde eu podia ser generoso. Mas há outras situações em que Deus falou comigo e disse assim: dê. E aí eu dei, sem cobrar nenhum centavo. Se Deus me disser para me dar, eu tenho formas dele falar no meu coração. Se ele me disser dê, eu dou. Se ele não me disser, não pode chorar no meu pé, que eu não vou dar. Aí não é sem coração peludo, não. É Deus não me falou, eu não vou dar. Mas se Deus falar, eu vou dar, porque eu sei que há um princípio nisso. Há um princípio bíblico de ser generoso. Seja generoso que Deus vai te abençoar. Abençoe porque você vai abençoar. Isso é uma regra da palavra de Deus. Então uma pessoa abençoada, ela é generosa. Aí existem outros versículos que dizem que você ajuda o pobre, empresta a Deus, e quando você precisar, Deus vai te ouvir. Está cheio de textos da palavra sobre isso. Então, eu sei que é uma coisa, irmãos, que normalmente as pessoas são egoístas. É que nem o desenho do Esmilinguido, que ele brigou com um amiguinho, e o amiguinho dizia para ele: egoísta porque tu és. Então, a maioria das pessoas são egoístas, elas enxergam somente a si, a sua necessidade, o seu problema. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que ninguém é tão pobre que não possa abençoar o outro. Ninguém tem tão pouco recurso que não possa de alguma forma abençoar o outro, estender a mão para o outro e socorrer o outro de alguma maneira. E pode ser generoso de alguma maneira, de alguma forma. Pode prestar um serviço, pode, sei lá, fazer a unha de alguém, pode, vou lá, varrendo a casa, enfim. Irmão, não há limites. Agora, se eu for egoísta, aí quer lavar meu carro? Vem cá lavar meu carro. Vem cá encerar meu carro que está precisando. Tá, e tu? Não, eu não quero, não vou te fazer nada contigo. Não tem isso, entendeu? Você tem que ser generoso. Vamos lá. Vamos ver o que diz a palavra. Atos 20, 35.
Atos 20, 35. Falta só mais 10 versículos. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? A gente pode ter critérios. Se eu vou abençoar, eu vou priorizar primeiro os filhos da fé. Eu vou priorizar primeiro aqueles que são da fé. Então, se eu vou, eu não pago o barbeiro, quem corta meu cabelo é a pastora mais. Então, se eu for pagar alguém, eu vou lá no Maurício, porque ele é barbeiro. A pastora corta assim, né? Não fica feio, fica aceitável. Mas não é o corte do Maurício, né? Você entende? Se eu preciso de alguém que vai fazer alguma coisa, e eu sei lá, o fulano faz tal coisa, eu vou procurar aquela pessoa. Fulano faz bolo, eu não vou comprar em outro lugar se alguém faz bolo. Você está entendendo? Se eu tenho alguém da fé, eu vou abençoar essa pessoa. Hoje a irmã Júlia colocou lá vendendo lenha. Se precisa comprar lenha, compra dela. Vai abençoar alguém da fé. Você está entendendo? Quem mais faz algum serviço e não vejo fazer uma propaganda? Eu sou cabeleireira. A pastora é cabeleireira. Quando você não puder pagar o Maurício, você vai na pastora, que ela corta o máquina. Você está entendendo? Você vai comprar alguma coisa. Aqui a Ana não é vendedora, mas se fosse vendedora, eu ia lá na loja comprar com aquela pessoa, porque a pessoa é comissionada. Você tem que entender? Aí eu vou ajudar o fulano lá, o fulano fala mal de você. Não, você vai ajudar alguém da fé, primeiro da fé. Abençoe primeiro da fé. Daí, se não tem da fé que faça aquilo, então procure um outro profissional. É lógico. Amém? Vamos ao último texto. Salmo 37, 25. 37, 25 e 26. Esse texto, irmão, é outro texto que você tem que marcar para você orar. Esse texto, irmão, você tem que aprender a orar esse texto. Aprenda a orar esse texto. Olha o que diz lá. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, e a sua descendência será abençoada. Você tem que aprender a orar esse versículo, a orar esse texto. Sabe aquelas horas que dá uma crise brava, aquelas horas assim que você não tem para onde se virar, o que eu vou fazer? Eu preciso, Deus precisa abrir uma porta. Não adianta, irmão, você chorar lá dizendo: eu sou uma ponte de 50 metros, por favor. Não é por aí. É a palavra. Senhor, a tua palavra diz isso. Eu fui moço, agora já estou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nunca vi o justo abandonado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Eu estou aqui, Senhor, eu vivo em obediência. Sabe quando o rei recebeu uma sentença dizendo assim: arruma a tua casa que você vai morrer? Você lembra desse texto? Está lá em Isaías. Organiza as coisas que você vai morrer. Aí a palavra diz que ele vira para a parede e ele começa a orar. E a oração dele, irmão, é uma oração bíblica. Senhor, o Senhor sabe, eu sou temente ao Senhor, e vai orando, vai clamando: Senhor, me ajuda aí, Senhor, e tal. E aí o profeta que veio lá dizer que ele ia morrer, ainda não tinha chegado de volta em casa. Deus diz: volta lá e diga para ele que eu ouvi a sua oração e que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. O cara ia morrer, daqui uns dias recebeu 15 anos de vida. E o profeta volta lá e diz: o Senhor ouviu a tua oração e ele vai te dar 15 anos de vida. Entende? Então, se você orar a palavra, você tem o seu coração ficar tranquilo. Amém? Agora você precisa entender: você pode orar e Deus não curar, você sabia? Você pode orar e Deus não curar, porque Ele é soberano. Não é a gente que decide. Não é que nem aquele programa da Globo, no final você decide. Não. Nós oramos a palavra, exercemos convicção,
Mas se o propósito de Deus, a vontade de Deus for que aquela pessoa morra, ela vai morrer. Amém? Nessa condição, o que é mais importante então? Se ela morrer, o que é mais importante? A salvação. A salvação. Ela está com Deus, ela está com o Senhor, ela está convicta da sua salvação. Nós enfrentamos. O meu irmão teve câncer, ele ficou lutando 1 ano e meio, 2 anos. E aquele tempo que ele esteve lá, eu lembro que eu estive lá umas 2 vezes no hospital. E eu conversei com ele. Ele disse: olha, Paulo, esse tempo que Deus está te dando é o tempo que você se volta para Ele, vê. Deus está te dando tempo. Tu tem que te acertar com alguém, tu tem que perdoar alguém. Tu está aí parado, tu não está aqui parado para te ver TV, meu filho. Busca o Senhor, aproveita esse tempo. Se tu tem que te acertar com alguém, tu chama a pessoa, conversa, pede perdão. Não morra levando coisas que você não deve levar para a sepultura. E aquele tempo que ele teve no hospital, aquele tempo de lidando com doença, que foi de mais ou menos 2 anos, ele foi consertando as coisas, chamou os filhos, se acertou com quem tinha que se acertar, buscou a Deus. Eu acho que na vida inteira dele, o tempo que ele teve mais próximo de Deus, foi conforme ele foi chegando a hora de partir. Você conversava com ele, não ouvia lamento, não ouvia queixa, não ouvia reclamação. Não, ele não se queixava do fato de estar doente, de estar com câncer, de estar lutando, de ter que fazer radioterapia, de ter que fazer aqueles tratamentos. Ele foi encolhendo, ele era um homem mais forte, maior do que ele, foi virando assim uma coisinha de nada, assim, um punhadinho. Parecia que não tinha nem sobrado perna, virou só a parte do tórax, assim, foi diminuindo, encolhendo, e sempre buscando a Deus e falando com o Senhor, e ele foi ficando cada vez mais próximo de Deus. E por fim, nos últimos dias assim, o pai conversou com ele, e o pai disse: Paulo, está na hora de tu ir. Ele disse: mas eu fico preocupado com a esposa, eu fico preocupado. Aí a esposa foi lá, conversou com ele, disse: você fica tranquilo, eu vou ficar bem. E aí eles oraram e ele morreu. Nem sempre Deus vai curar, mas sempre Ele quer que aquele que morre seja salvo. Mais do que curar, Deus quer salvar. Mais do que prosperar, Deus quer salvar. Mais do que qualquer coisa, irmãos, Deus quer que a pessoa seja salva. Porque a verdade é que uma pessoa pode ser curada e não se voltar para Deus. A verdade, irmãos, é que alguém pode receber um milagre extraordinário de Deus e aí pensar assim: bom, agora eu vou curtir minha vida, vou cair na noite, vou fazer tudo que eu não fiz, porque agora eu tenho saúde. Mais do que qualquer coisa, Deus quer que a gente seja salvo. A maior bênção que Deus quer nos dar é a salvação. Quer saber, irmãos, que a hora que o nosso coração parar de bater, a gente sabe quem vem nos buscar. A gente sabe para onde a gente está indo. Não há insegurança no nosso coração. A gente tem certezas e convicções de que há um lugar para nós em Deus. Esse lugar já está separado. Jesus já disse: eu vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas, e para onde eu vou preparar um lugar para que vocês também estejam comigo. Amém. Deus pode não te dar riqueza, Deus pode não te dar saúde, Deus pode não te dar nenhuma outra coisa, mas se você for salvo, Ele já te deu o maior bem que Ele pode nos dar, que é Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Feche os seus olhos. Eu comecei com uma pergunta: você é abençoado? Quem é abençoado? Você é abençoado. Você é abençoado. Ele já te deu toda a sorte de bênção
em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti, Jesus. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Tu precisas ser o nosso alimento, Jesus. Tu precisas ser o nosso sustento. Tu precisas te tornar o nosso maior prazer. Tu precisas ser a razão do nosso viver, Senhor. É para Ti que nós precisamos correr. É em Ti que nós precisamos encontrar o amparo. É em Ti que nós precisamos encontrar aquilo que só Tu pode nos dar, Senhor. Às vezes alguém busca em relacionamentos humanos o que somente Tu pode dar. Alguém busca em relacionamentos com pessoas que só Cristo pode dar. Senhor, nós queremos Te agradecer porque Tu já nos tem abençoado. Tu já nos tem dado, Senhor, toda sorte de bênção. Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque a Tua vida entrou dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está formando dentro de nós a imagem de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos nos tornando o sal da terra e a luz do mundo. Obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo a nos mover por fé, a dominar as regiões celestiais, a dominar as regiões celestiais, Senhor. Estamos aprendendo a trazer o céu para a terra. Estamos aprendendo, Senhor, a ser a luz no meio das trevas. Estamos aprendendo, Jesus, a Te amar, a Te servir, a Te amar por aquilo que Tu és, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Os nossos olhos não estão voltados para as Suas mãos, para aquilo que o Senhor possa nos dar. Nós queremos, Senhor, nos assentar aos Teus pés e queremos fazer como Maria, que abraçou os Teus pés e chorou nos Teus pés, Senhor. Queremos, Senhor, ser apaixonados por Ti, apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pela Tua presença, apaixonados por Ti, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja guardado dos amores da terra, esteja guardado, Senhor, daquilo que nos afasta de Ti. Ah, Senhor, que nós possamos entender que já fomos abençoados, que já recebemos de Ti, e todos os dias o Senhor nos dá uma medida de misericórdia, e por causa da Tua misericórdia nós não somos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Enche-nos do Teu amor, enche-nos do Teu toque de amor, Senhor. Enche-nos do Teu toque de amor, Senhor. Toque em nós com o Teu toque de amor, Senhor. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Muito obrigado, Jesus. Pai, eu quero orar por cada família. Eu quero orar por cada família que está aqui nessa noite. Os pais, os filhos. Talvez uma única pessoa de uma família. Mas tu não precisa de muito, Senhor. Uma única pessoa, ela é capaz de levar o Teu reino para o seu lar.
Senhor, eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu oro por os integrantes dessa família, e eu oro para que o teu reino invada essa casa, eu oro para que o teu reino encha essa família, eu oro para que o teu reino venha sobre essa vida, eu oro para que a tua vontade se cumpra nessa família, Senhor. Que haja salvação, como houve salvação na casa de Zaqueu. Em nome de Jesus. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor cure o enfermo, que o Senhor salve o perdido, que o Senhor prospere segundo o teu querer e vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça quem está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senta aí, querido. Nós já vamos encerrar. Só dar mais uma hora de aviso. Pode sentar aí. A gente vai encerrar aqui a transmissão. Que o Senhor te abençoe. E que a vontade dele venha sobre a sua vida.